Vai. Paz, Paz seja convosco! Eu sou a Júlia e eu sou o Caio. E nós somos o grupo Conexão Jovem da Polvilho. E hoje a gente vai começar o desafio de Eclesiastes. São só 12 capítulos, então vai ser rapidinho, mas que vão mudar completamente a nossa perspectiva de vida. Porque nada tem significado. E nesse mundo tudo que começa acaba em nada e o começo é como se fosse nada. Será que existir tem algum sentido? Será que a gente veio de um lugar que faz sentido e vai para um lugar que existe e que vai dar em alguma coisa na nossa vida? Ou será que nada disso importa e é tudo uma mentira e uma ilusão? Será que alguém na Bíblia já fez esse tipo de questionamento? Na Bíblia eu não sei não, mas na vida o tempo todo, não é mesmo? Vamos à leitura da palavra? Bora! Quem começa? Eu? As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Pensei comigo mesmo. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Não é mole não, né? E quem é o mestre filho de Davi? O mestre filho de Davi foi quem escreveu esse livro. A gente até vê aqui no versículo 12 desse Eclesiastes 1, eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Quem é esse filho de Davi que foi rei em Jerusalém? Salomão. Salomão, ele foi o terceiro a assumir o trono de Israel. Primeiro veio Saul, depois veio Davi e depois veio Salomão. E como que foi a vida de Salomão, Caio? Salomão, ele tinha muita mulher, né? Tinha muito dinheiro, tinha muito poder. O pai dele era bem rico, ele teve uma herança boa, mas ele correu atrás também de ser alguém de respeito e de ter as coisas que ele tem. Sim, como a gente viu lá no desafio de Provérbios, ele, quando ele teve a chance de pedir para Deus uma coisa, assim, Deus falou, peça alguma coisa. Ele pediu sabedoria. Então, Deus, ele quando viu isso, ele falou, nossa, legal, gostei do seu pedido. Eu te darei sabedoria, você será mais sábio que todos e ainda terá todo o resto. E por que você falou primeiro das mulheres, hein, Caio? Eu não entendi. Porque isso não é chocante? Hoje em dia, se você olha para duas mulheres, você já fica numa situação difícil. Agora imagina ele que tinha 300 esposas Acho que era 300 e esposas. 700 concubinas. 700? 900? Não sei, era mais de 1000 mulheres, eu acho que ele tinha, Ou né? será que era 1000 mulheres? 1000 mulheres. Se hoje com duas você já fica embananado, imagina com 1000. Como assim com duas você fica embananado? Por quê? Por causa das nossas questões culturais e porque é difícil, né?
Imagina, às vezes você, eu tô até gaguejando, às vezes Achei que você tinha falado de experiência própria. eu não tava com duas mulheres, Hum. nunca estive com duas mulheres. Tá bom. E por que a gente faz o que a gente faz, Júlia? Por que a gente faz o que a gente faz? Olha, é difícil de pensar sobre isso, porque quando a gente pensa na razão das coisas que a gente faz, acaba sendo um pouco doloroso. Porque nem todas as nossas motivações são tão honrosas, assim, tão dignas que a gente gosta de falar numa sala cheia de gente. Talvez a gente goste de mascarar algumas atitudes que a gente toma e falar que a gente fez aquilo por uma nobre razão, mas lá no fundo a gente sabe o porquê. E talvez por isso seja tão doloroso a gente admitir o porquê das coisas. Mas por que essa pergunta? Por que a pergunta? Eu É, acho que a pergunta mais difícil de todas de responder é por quê. E se a gente fizer uma série de perguntas de porquê para os motivos, você sempre vai chegar em nada. Observe. Por que que eu estou usando uma blusa agora? Por causa do frio. Por que fica frio? Ah, por causa do vento. Por que o vento existe? Aí a gente vai chegar em respostas espirituais. Foi Deus que criou. Mas por que que Deus criou o vento? Por quê? Por que que tudo existe? Por quê? Por quê? E por que o porquê existe? Por que o porquê é uma pergunta? Por que a gente pergunta? por que que tem isso dentro do homem, né? Essa necessidade de entender de onde veio, para onde vai, por que as coisas acontecem. E Salomão aqui, ele fala, que grande inutilidade. Nada faz sentido em algumas traduções da Bíblia. Por que que ele pensou nisso? Porque ele chegou num momento em que as coisas que ele fazia e que ele tinha, e como o Caio falou, ele tinha tudo. Ele tinha mulheres, ele tinha dinheiro, ele falou aqui nos versículos, ele tinha fama, ele tinha poder. Ele não falou se ele tinha beleza. Será que ele era feio? Se ele tinha mil mulheres, o que que vocês acham, meninas e meninos? Como mulher respondendo, nem sempre a beleza é o que mais importa no homem, né? Isso é verdade, porque ele era rei e ele tinha muito dinheiro também. Não dizendo que as mulheres só ligam para dinheiro e para o cargo dele. Mas eu acho que o Caio quis dizer que a gente não é tão superficial ao ponto de se importar só com a beleza, né? É isso A gente mesmo. sempre pensa em todos os aspectos e quem nunca se apaixonou por um feio? Vamos falar a verdade, né? E também vamos pensar, as pessoas, elas precisam de deuses palpáveis. Você acha que o romance, um feio, um bonito, você acha que isso pode ser um deus para você? Você acha que talvez não um feio, um bonito, mas talvez qualquer coisa, talvez o seu amor por comida seja um deus para você? Você acha que tudo que a gente faz nos leva a ter um deus? O que que você acha, Júlia? Eu achei essa pergunta interessante, por quê? Porque Salomão ele falou, nada faz sentido, mas de que ponto de vista ele estava falando isso? De um ponto de uma pessoa que tinha tudo. Porque se eu, por exemplo, sou pobre, não tenho nenhum amigo, não tenho beleza, não tenho alegria, não tenho estudo, não tenho nada, não tenho satisfação, aí eu posso pensar que no dia em que eu tiver um relacionamento, eu vou ser feliz. Então eu me apego àquilo com todas as minhas forças. E aí eu falo, quando eu tiver um relacionamento, aí sim minha vida vai fazer sentido. Ela só não faz sentido agora porque eu não tenho um relacionamento. E aí quando eu tenho um relacionamento, o que que acontece? Eu percebo que ele não tem esse poder e essa capacidade de preencher a minha alma, a satisfazer os meus desejos, tudo que tem dentro de mim, todo o meu propósito. Quando eu chego a conquistar aquilo que eu transformei no meu, entre aspas, Deus, ou no meu objetivo final, eu percebo que aquilo não fazia sentido, não era o suficiente. Então, essa pergunta fez muito sentido. O que que eu posso estar colocando como um Deus na minha vida e que quando eu chego lá eu vejo que ele não pode satisfazer tudo que eu precisava? Talvez o seu Deus seja o dinheiro, talvez o seu Deus seja o seu objetivo. Mas mesmo quando você cumpre o seu objetivo, você está insatisfeito. Talvez o seu Deus seja uma ilusão que está na sua mente e que você acredita. E você dá de tudo para perseguir ela e acha que a felicidade está nessa ilusão que você nunca vai atingir. Mas não é bem assim que funciona. Você acha que as pessoas são mais felizes quando elas têm menos coisas ou ter coisas ou não ter coisas não afeta nada disso? O que que você acha que a gente tem que fazer para ser feliz?
Pensando em uma coisa que eu li esses dias, as crianças que têm menos brinquedos, elas acabam sendo obrigadas a usar mais a criatividade delas. E aí elas, assim, pelo menos quando a gente visualiza, você vê que aquela criança é mais feliz. Que nem tem o pessoal que fala, eu brincava na rua e a gente era feliz. Naquela época a gente era feliz e não sabia. Porque você era obrigado a ser feliz com o pouco que você tinha. Como você não tinha o conhecimento de todas as outras crianças do mundo, que é o que a gente tem hoje através das redes sociais, você era muito feliz brincando de pega-pega e de esconde-esconde. Mas hoje, quando você tem consciência de que existe através do seu celular, você consegue ver 50 mil desenhos que fritam o seu cérebro, você consegue ver todas as pessoas no mundo, as coisas que elas têm, e aí você olha para aquilo que você tem, você percebe que não é tão legal assim, em comparação com as outras. E talvez isso traga um sentimento de insatisfação muito grande. Sim, e essa é a comparação e a ilusão que você cria na sua mente. Porque um vídeo é um vídeo, uma foto é uma foto. As pessoas vão estar lá brincando, mas você realmente sabe o sentimento que ela estava sentindo? Porque no fundo o que mais importa é o nosso sentimento com relação a esse momento. E não o que a gente tem e como a gente pode executar isso da melhor maneira possível para que pareça que a gente seja muito mais feliz. O que realmente importa é o valor que a gente dá às coisas que a gente tem e como isso muda a nossa vida. Porque tudo é vaidade. Tudo é nada e nada é tudo. Como assim? Não muda nada se eu tenho uma casa de 10 mil reais ou outra de 50 mil reais. É claro que tem várias questões assim, de, por exemplo, às vezes eu moro num lugar mais violento e uma casa mais cara num lugar mais seguro, mas a gente procura o que tem de bom naquele lugar. É óbvio que se a gente passa por momentos difíceis, é mais difícil ser feliz. E isso não é uma questão de pobreza extrema também, ou de sabe, querer mudar de vida. Mas também a gente não pode idolatrar no momento que a gente muda de vida, querer, sabe, cada vez mais. Acho que o segredo está sempre em ter um objetivo, sair do que você acha ruim, mas também dar valor ao que você tem de bom. É sempre assim, né? Sim, porque se a gente sempre pensar no que vem depois, vai ser muito sofrimento. Porque quando a gente chega lá, a gente percebe que não é aquilo que nos traz felicidade. Que nem o Caio falou, não tem nada de errado em querer mudar de vida e em querer melhorar. Isso, na verdade, é para o que a gente foi criado, para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente conhecer pessoas, para a gente abençoar pessoas, ser abençoado também. Mas quando eu coloco o meu propósito, o meu fundamento, a minha vontade, o meu desejo em coisas palpáveis, por exemplo, essa maçã. Essa maçã está na minha frente. É muito mais fácil eu basear a minha vida em uma coisa que eu estou enxergando do que em uma coisa que eu não enxergo. Então, os princípios de Deus, eles são concretos, porque eles são milenares, eles são muito mais antigos do que essa maçã, e eles vão subsistir quando essa maçã apodrecer. Mas é muito difícil para mim confiar no retorno de viver uma vida para Deus, com propósito em Deus e amando a Deus acima de todas as coisas, quando a única coisa que eu vejo é essa maçã. Porque a maçã está na minha frente. E se eu não pensar que ela é apodrecível, como que fala? Efêmero. Perecível, efêmero. Se eu não internalizar que essas coisas que eu vejo, elas vão estragar, e Deus, ele é eterno, e tudo que ele pode fazer por mim é eterno, se eu entregar minha vida para ele, eu vou ter essa eternidade vivendo dentro de mim, eu vou estar construindo essa eternidade. Se eu não viver dessa forma, eu vou viver minha vida baseada em coisas perecíveis. E essas coisas perecíveis nunca vão conseguir trazer a satisfação que viver para Deus vai trazer para minha vida. Porque nada faz sentido. Sim. Nada faz sentido. E vou pegar a maçã de novo. Todas as coisas realmente são perecíveis. E vamos supor que a gente está fazendo completamente o contrário e a gente quer viver uma vida louca e eu vou dar todo o meu valor, vou dar toda a minha vida, vou endeusar essa maçã. E se eu chegar num ponto de insatisfação, olhar para a maçã do vizinho e pensar, meu, a maçã do vizinho é muito mais vermelha.
eu vou estar insatisfeito, mas a minha maçã não deixa de ser uma maçã. E a do vizinho também não deixa de ser uma maçã. E, gente, é só uma maçã que no final dos tempos vai sumir, que nem tudo. Pois é. E você acha que as coisas mudam com o tempo? Você acha que antigamente era diferente de hoje em dia? Você acha que hoje as coisas que estão acontecendo são piores, são diferentes, estão acabando com a nossa Como algumas vida? pessoas falam, né? Lá antigamente era muito melhor, porque lá naquela época não era essa perdição que tem hoje. Mas na verdade era assim. O ser humano sempre foi perdido e ele sempre vai ser. Se a gente não confiar no Espírito Santo, não tem salvação para nós. Mas o que eu corro o risco de achar que tá melhor hoje ou tá pior hoje, eu posso falar assim: ah, hoje em dia as mulheres têm mais liberdade, podem ser chefes e elas podem ser ouvidas de uma forma que elas não eram antigamente. Mas também tem a questão do pessoal que fala: ah, hoje o mundo tá perdido porque a esquerda dominou o Brasil e os banheiros vão ser liberados para todos os gêneros, para os 28 gêneros, não sei mais quantos gêneros tem hoje. E na minha época não tinha isso. Mas na sua época tinha um monte de gente que vivia um casamento maligno, em que eles viviam pelas aparências e os filhos sofriam muito com isso. E isso era uma coisa terrível, e nojenta e podre que existia. E hoje a maioria das pessoas, a maioria não, mas algumas pessoas já não aceitam esse tipo de situação. Então, sempre existiu coisas ruins e sempre vão existir coisas ruins, mas também sempre existiram coisas boas e vão existir coisas boas. Cada geração tem um jeito de lidar e a gente também não pode pensar só no nosso mundo, porque um exemplo, lá na China, o jeito que eu vivo não é certo, entre aspas, porque lá tem outra cultura, aqui tem uma cultura. Então eu preciso firmar minha vida em princípios que são eternos. Se eu estou firme nos princípios que estão na Bíblia, por exemplo, eu posso viver em qualquer lugar do mundo, de acordo com a cultura, mas sendo uma pessoa fiel e leal à palavra de Deus, que vai permanecer eternamente livre. Livre é a palavra? Creio que sim, livre em Cristo, né? Agora eu queria só fazer um adendo assim, que eu lembro, eu não sei exatamente de onde veio essa informação, mas é uma informação que existe, é, que eu não sei se é só no Brasil também, mas os jovens de hoje em dia, eles estão bebendo menos. E Fumando antigamente, menos também. isso, mas E fazendo menos. é verdade. Mas não significa que as drogas acabaram, porque no tempo de antigamente, as pessoas usavam muita droga, mas hoje em dia, elas estão usando menos droga? Não, as drogas mudaram. E o celular, o celular é também uma droga. E é por isso também que antigamente as pessoas com 18 anos não tinham cara de adolescente, elas tinham uma cara mais velha, porque fumava e bebia muito, entendeu? Então não vai se achando aí ou maduro ou maturo, entendeu? Apesar de que hoje as pessoas se cuidam mais e parecem mais novas, parecem que têm 14 anos com 20, né? Isso pode acontecer também. Mas tudo depende do seu estilo de vida. Agora, eu vou trazer uma reflexão. Pensando em tudo isso aqui, qual que é a motivação das suas atitudes? Quando você toma uma atitude, a roupa que você vai usar, as coisas que você vai comprar, por quê? Tem um desejo de glorificar a Deus nessas coisas ou tem alguma outra coisa motivando isso? Nossa, esse aí é difícil, hein? A gente vai ter que ser honesto essa semana. Essa semana? Só essa semana? A gente vai começar a ser honesto. Se isso não é um hábito seu já, né? De refletir sobre as suas motivações. E também, hoje eu trago um desafio para vocês. O desafio vai ser você analisar a natureza. Que nem Salomão falou aqui, o sol se põe, o vento vai, as ondas ondam. E isso muda alguma coisa? Assim, se você trabalhar muito duro, muito mesmo, se você se matar de trabalhar e você ser o CEO de São Paulo, o CEO do Brasil, o sol vai parar de se pôr? As nuvens vão parar de se mexer? As nuvens que se mexem é a terra que se mexe, né?
Mas acho que Eu elas acho se que mexem tudo se também. mexe. É porque a nuvem some às vezes também. Mas analisa a natureza. Ela vai parar. Olha os animais. Quando você tiver chance, vê o pôr do sol. Fica refletindo e fala: Meu Deus, tudo que eu fiz hoje não mudou o sol. Não mudou a lua, não mudou nada. Olha as formigas. O tempo que ela leva para fazer um percurso que você faria em 5 segundos, ela deve demorar 2 minutos, entendeu? Agora, se você fizer uma conta e estender isso ao extremo, sei lá, para você dar a volta na Terra, você leva, vai, vamos, 10 dias. Uma formiga levaria 3 anos, entendeu? Mano, você queria ser uma formiga? E a gente viu uma notícia que foi o Flamengo. Fluminense, O eu acho. Fluminense percorreu num campeonato uma distância correspondente à circunferência da Terra. Ah, era o diâmetro, o O diâmetro. É, diâmetro? o diâmetro. Circunferência é o quê? Circunferência é a roda toda, o diâmetro é os 2 raios, ou tipo, a base da Terra até o topo dela, assim. Ah, tá. Nossa, então é muito melhor. Mas, mano, já é É muita mais coisa. realista, mas, mano, a Terra, precisava comparar com a Terra, tá ligado? Então, é que a gente seja como o Fluminense, né? E isso vai mudar alguma coisa na Terra? Vai mudar nada, Acho tio. que não. Então vamos fazer uma oração? Feche seus olhos aí, ou não também. Senhor, obrigada pela oportunidade de te conhecer. Que nossa vida possa ter sentido em ti. Que possamos nos humilhar diante da tua imensa sabedoria e que possamos servir ao propósito que o Senhor tem preparado para nós e que trará plena satisfação e paz à nossa alma. Em nome de Jesus, Amém. valeu! Paz seja convosco!